Olá, aqui é a Rose Brito, do canal Consciência Desperta, e vamos iniciar a leitura do livro Mãos de Luz, um guia para a cura através do campo de energia humano, de Bárbara N. Brennan, da editora Pensamento. Vamos começar, lendo o sumário para ver do que esse livro fala. Prefácio, página 16, agradecimentos, página 18. Primeira parte, vivendo num planeta de energia. Capítulo 1, a experiência da cura, página 20. Capítulo 2, como usar este livro, página 29. Capítulo 3, nota sobre o treinamento e o desenvolvimento da orientação, página 35. Segunda parte, a aura humana. Introdução à experiência pessoal, página 44. Capítulo 4, paralelos entre o modo com que nos vemos e com que vemos a realidade e as opiniões científicas ocidentais, página 47. Capítulo 5, história da investigação científica no campo de energia humano, página 61. Capítulo 6, o campo da energia universal, página 73. Capítulo 7, o campo de energia humano ou a aura humana, página 79. Terceira parte, a psicodinâmica e o campo de energia humano. Introdução à experiência terapêutica, página 106. Capítulo 8, o crescimento e o desenvolvimento humanos na aura, página 108. Capítulo 9, a função psicológica dos 7 chakras maiores, página 124. Capítulo 10, diagnóstico do chakra ou centro de energia, página 139. Capítulo 11, observações de auras em sessões terapêuticas, página 152. Capítulo 12, obstruções da energia e sistemas de defesa da aura, página 170. Capítulo 13, modelos de aura e de chakras das principais estruturas de caráter, página 179. Quarta parte, os instrumentos perceptivos do curador. Introdução, a causa da doença, página 208. Capítulo 14, a separação da realidade, página 210. Capítulo 15, do bloqueio da energia à doença física, página 214. Capítulo 16, exame geral do processo de cura, página 227. Capítulo 17, o acesso direto à informação, página 236. Capítulo 18, visão interior, página 242. Capítulo 19, alta percepção auditiva e comunicação com os mestres espirituais, página 257. Capítulo 20, a metáfora da realidade de Heian, página 270. Quinta parte, cura espiritual. Introdução, o seu campo de energia é o seu instrumento, página 280. Capítulo 21, preparação para a cura, página 282. Capítulo 22, tratamento de pleno espectro, página 303. Capítulo 23, tratamento com a cor e com o som, página 355. Capítulo 24, tratamento de traumas transpessoais, página 365. Sexta parte, a autocura e o curador espiritual. Introdução, transformação e autorresponsabilidade, página 378. Capítulo 25, a face da nova medicina. O paciente vira curador, página 380. Capítulo 26, saúde, um desafio para você ser você mesmo, página 394. Capítulo 27,
o desenvolvimento do curador, página 406. Bibliografia, página 422. Índice remissivo, página 429. Ilustrações. Todas as ilustrações coloridas aparecem como inserção após a página 160. As figuras e ilustrações estão listadas segundo a ordem dos capítulos. 6.1. O efeito da pedra na aura da planta. 75. 6.2. Verificação do efeito da folha fantasma. 76. 7.1. A aura normal. Ilustração colorida. A. 3 camadas. B. 7 camadas. 7.2. A localização dos chakras. 85. A. Os 7 chakras maiores. B. Os 21 chakras menores. 7.3. Os 7 chakras maiores, vistos de frente e de costas. 87. 7.4. O sistema de 7 camadas do corpo áurico. 89. 7.5. Os chakras maiores e a área do corpo que eles alimentam. 90. 7.6. O caminho metabólico da energia primária entrante. 9.1. 7.7. O corpo etérico, ilustração colorida. 7.8. O corpo emocional, ilustração colorida. 7.9. O corpo mental, ilustração colorida. 7.10. O corpo astral, ilustração colorida. 7.11. O nível etérico padrão, ilustração colorida. 7.12. O corpo celestial, ilustração colorida. 7.13. O nível etérico padrão, ilustração colorida. 7.14. Aura em volta das pontas dos dedos. 102. 8.1. Aura normal de um bebê. 112. 8.2. Chakras do adulto e da criança. 114. 9.1. Chakras maiores e função psicológica associada. 127. 10.1. Explorando um chakra com um pêndulo. 141. 10.2. Diagnose do centro de energia. 144. 10.3. Estudo de um caso de retiro intensivo. 149. 11.1. Auras em movimento. Ilustração colorida. A. Aura normal. B. Músico tocando. C. Homem lecionando seu assunto favorito. D. Homem falando com paixão sobre educação. E. Mulher após aula de energética de núcleo. F. Homem que usa frequentemente uma camisa dessa cor. G. Mulher meditando para aumentar o campo. H. Mulher grávida. 11.2. Auras vistas em sessões de terapia. Ilustração colorida. A. Uma criança de 11 anos brincando. B. Uma mulher experimentando sentimentos fortes associados à morte do pai. C. A raiva sendo expressa. D. A raiva interiorizada. E. Muco etérico causado pela aspiração de cocaína. F. Homem que tomou muito LSD. G. Homem que sempre manteve a cabeça num determinado ângulo. H. A aura parece ter peso. 11.13. Forma de pensamento dissociada. 163. 11.14. Homem trabalhando na banqueta bioenergética. 165. 11.5. Mulher se defende criando uma nuvem cor-de-rosa de energia. Ilustração colorida. 12.1. Tipos de obstrução de energia. 171. A. Obstrução maçante. B. Compactação. C. Armadura de malha. 12.2. Tipos de obstruções de energia. 173. A. Armadura de chapa. B. Depleção de energia. C. Vazamento de energia. 12.3. Sistemas energéticos de defesa. 175. 13.1.
principais aspectos de cada estrutura de caráter, constituição da personalidade, 182. 13.2. Aspectos principais de cada estrutura de caráter, sistemas físico e energético, 183. 13.3. Aspectos principais de cada estrutura de caráter, relações interpessoais, 184. 13.4. A aura do caráter esquizoide, 188. 13.5. A aura do caráter oral, 193. 13.7. A aura do caráter psicopático, 195. 13.7. A aura do caráter masoquista, 199. 13.8. A aura do caráter rígido, 202. 15.1. Planos da realidade em que existimos, 215. 15.2. Expressão da consciência nos níveis áuricos, 216. 15.3. O processo criativo da saúde, 218. 15.4. O processo dinâmico da doença, 221. 15.5. Chakras desfigurados, 224. 16.1. O processo da cura interior, 229. 18.1. Ferimento no ombro visto por intermédio da visão interior, 244. 18.2. Cura de inflamação da pelve e de um cisto ovariano, visão interna, 246. 18.13. Visão interna, ilustração colorida. A. Inflamação da pelve, cisto ovariano e fibroide. B. Fibromas e chakra público desfigurado. 18.4. Visão interior de problemas do coração, 248. 18.5. Visão interior microscópica, 250. 18.6. Anatomia da visão interior, 251. Sentidos dos 7 chakras, 263. 21. Nosso cone de percepção, 272. A. Descrição gráfica do nosso cone perceptivo. B. Interpretação espiritual do nosso cone de percepção. 22. Definição dos limites do nosso cone perceptivo, 274. A. Cone de percepção aumentado pela alta percepção sensorial. B. Cone de percepção limitado pela definição da realidade pessoal. 21.1. Exercício para as articulações, 286. 21.2. Exercícios físicos para carregar e abrir chakras, 289. 21.3. Exercícios respiratórios e de postura para carregar e abrir chakras, 294. 21.4. Meditação sobre cores estando de pé, 297. 22.1. Sequência do tratamento, 306. 22.2. Pontos principais da reflexologia do pé, 308. 22.3. Carta de quelação, 310. 22.4. A aura da paciente antes da cura, ilustração colorida. 22.5. Equilibrando o lado direito e o lado esquerdo do corpo e começando a introduzir energia pelos pés, 312. 22.6. Equilibrando o campo áurico do paciente, da curadora e do campo de energia universal, ilustração colorida. 22.7. Fluxo de energia durante a quelação do campo áurico, 313. 22.8. Quelação da aura entre o tornozelo e a articulação do joelho, 314. 22.9. Quelação da aura entre o joelho e a articulação iliofomoral, 315. 22.10. Quelação da aura entre a articulação do quadril e o segundo chakra, 316. 22.11. Quelação da aura entre o segundo e o terceiro chakras, 318. 22.12. Quelação da aura entre o terceiro e o quarto chakras, 321.
22:13 Limpeza da coluna vertebral, 322. 22:14 Fazendo penetrar a energia profundamente no campo áurico, 324. 22:15 Tratamento etérico padrão, cirurgia espiritual, 330. 22:16 Tratamento etérico padrão do sistema linfático, 334. 22:17 Tratamento etérico padrão, cirurgia espiritual. 22:18 Tratamento do nível celestial, sexta camada, 338. 22:19 Selando o nível etérico padrão da aura para completar a cura, 341. 22:20 A aura do paciente depois da cura, ilustração colorida. 22:21 Colocando um escudo no 8º nível, ilustração colorida. 22:12 Selando o escudo no 8º nível, 349. 23:1 Significado da cor no nível de tarefa da alma, 358. 23:2 A cor usada no tratamento, 361. 24:1 Trauma da vida passada na aura, ilustração colorida. 24:2 Removendo o muco áurico com um cristal, ilustração colorida. 24:3 Marcas de uma lança de uma vida passada revela numa limpeza da aura, 372. 24:4 Fios dourados da cura etérica padrão, 374. 24:5 Nível etérico do terceiro chakra curado, 374. 24:6 Mãos de luz, ilustração colorida. 25:1 Estudo do caso de David. Lista de exercício para capítulo 6 Ver o campo de energia universal, 74. Capítulo 7 Ver a aura humana, 79. Capítulo 8 Sentir os espaços psíquicos, 116. Capítulo 10 Diagnosticar os chakras com o pêndulo, 140. Capítulo 11 Observar a aura das pessoas, 153. Experimentar o peso aparente do campo de energia, 159. Capítulo 12 Encontrar sua principal defesa, 177. Capítulo 13 Encontrar a estrutura do seu caráter, 206. Capítulo 14 Explorar sua parede interna, 212. Dissolver a parede, 212. Capítulo 15 Descobrir o significado pessoal da doença, 225. Capítulo 17 Intensificar o seu sentido sinestésico, 237. Intensificar o seu sentido visual, 237. Intensificar o seu sentido auditivo, 237. Capítulo 18 Estabelecer a visão interior, 252. 1. Viajando através do corpo, 252. 2. Sondando um amigo, 254. 3. Meditação para abrir o prescrustador do terceiro olho, 254. Capítulo 19 Receber orientação espiritual, 259. Capítulo 21 Exercícios espirituais para o curador abrir os meridianos da acupuntura, 283. Exercícios físicos para abrir e carregar chakras, níveis 1 a 3 do campo áurico, 287. Visualização para abrir chakras, nível 4 do campo áurico, 288. Exercícios de respiração e postura para carregar e abrir chakras, nível 5-7 do campo áurico, 291. Meditação com respiração colorida para carregar a aura, 296. Exercício vibratório para assentamento, 297. Meditações estando sentado para centralizar, 298. Capítulo 22 Reunir forças para um dia de cura, 303.
Deixar os guias chegarem ao seu campo para trabalhar, 326. Capítulo 23, controlar a cor que você envia, 356. Capítulo 24, experimentar o tempo não linear, 365. Capítulo 26, meditação de Heian sobre a autocura, 401. Meditação para dissolver autolimitações, 403. Capítulo 27, encontrar os seus medos, 408. Encontrar suas crenças negativas, 409. Encontrar sua disposição para ser curador, 419. Ponderar a natureza da cura, 419. Prefácio. Essa é uma nova era e, parafraseando Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra que o homem desconhece. Este livro se dirige ao que estão procurando a autocompreensão dos processos físicos e emocionais que extrapolam a estrutura da medicina clássica. Concentra-se na arte de curar por meios físicos e metafísicos. Abre novas dimensões para compreender os conceitos de identidade psicomática que nos foram apresentados pela primeira vez por Wilhelm Reich, Walter Cannon, Franz Alexander, Frandes Dunbar, Burr, Northrop Huppert e outros pesquisadores do campo da psicomática. Seu conteúdo trata de definir experiências de tratamento e cura da história das investigações científicas no campo de energia humano e da cura. O livro é único porque liga a psicodinâmica ao campo de energia humano. Descreve as variações do campo de energia na medida em que ele se relaciona com as funções da personalidade. A última parte do livro define as causas da doença baseadas nos conceitos metafísicos, que são, em seguida, ligados às perturbações da aura. O leitor também encontrará aqui uma descrição da natureza da cura espiritual na proporção em que se relaciona com o curador e com o assunto. O livro foi escrito com base nas experiências subjetivas da autora, que estudou física e fisioterapia. A combinação do conhecimento objetivo com as experiências subjetivas forma um método único de expansão da consciência para além dos confins do conhecimento objetivo. Aqueles que estão abertos a um enfoque dessa natureza, o livro oferece um material riquíssimo que se pode aprender, experimentar e com o qual também é possível fazer experiências. Aqueles que têm objeções maiores, eu recomendo que abrissem suas mentes para a pergunta: há uma possibilidade de existência para essa nova perspectiva que se estende além da lógica e da experimentação científica objetiva? Recomendo este livro com instância aos que se emocionam com o fenômeno da vida nos níveis físico e metafísico. É o trabalho de muitos anos de esforço dedicado e representa a evolução da personalidade da autora e o desenvolvimento dos seus dons especiais de cura. O leitor estará ingressando num domínio fascinante, cheio de maravilhas. A senhora Berna merece louvores por sua coragem em trazer a público suas experiências subjetivas e objetivas. Dr. John Pierracos, Instituto de Energia do Núcleo, Cidade de Nova York. Primeira parte. Vivendo num planeta de energia. Sustento que o sentimento religioso cósmico é o mais forte e o mais nobre. Iniciamento a pesquisa científica. Albert Einstein. Capítulo 1. A experiência da cura. Durante meus anos de prática como curadora, tive o privilégio de trabalhar com muitas pessoas encantadoras. Aqui estão algumas delas, com suas histórias que tornam o dia na vida de um curador tão gratificante.
Minha primeira cliente, num dia de outubro de 1974, foi uma mulher de 20 e tantos anos chamada Jenny. Jenny era uma alegre professora que teria mais ou menos 1,62 m de altura, grandes olhos azuis e cabelos escuros. É conhecida entre amigos como a dama da alfazema, porque adora alfazema e usa-o o tempo todo. Jenny trabalha também, durante meio período, num negócio de flores e faz admiráveis arranjos florais para casamentos e outros eventos festivos. Estivera casada por vários anos com um publicitário bem-sucedido. Tendo tido um aborto vários meses antes, não conseguira engravidar outra vez. Quando Jenny procurou o médico para saber por que era incapaz de conceber, recebeu algumas notícias más. Após uma série de testes e opiniões de diversos outros médicos, chegou-se à conclusão de que ela deveria submeter-se a uma esterectomia o quanto antes. Havia células anormais em seu útero, onde a placenta estava presa. Jenny ficou assustada e deprimida. Ela e o marido tinham esperado constituir família no momento em que estivessem em boas condições financeiras. Agora, isso parecia impossível. Na primeira vez que Jamie me procurou, em agosto daquele ano, não me disse nada acerca do seu histórico médico. Declarou apenas: preciso da sua ajuda. Diga-me o que vê no meu corpo. Preciso tomar uma decisão importante. Durante a sessão de tratamento, sondei-lhe o campo de energia, ou aura, utilizando minha alta percepção sensorial, APS. Vi algumas células anormais no lado esquerdo inferior do útero. Ao mesmo tempo, vi as circunstâncias que haviam cercado o aborto. As células anormais estavam localizadas onde a placenta estava presa. Também ouvi palavras que descreviam o estado de Jenny e o que se deveria fazer a respeito. Jenny precisava tirar um mês de férias, ir à praia, tomar certas vitaminas, sujeitar-se a uma dieta específica e meditar, sozinha, por pelo menos 2 horas por dia. Em seguida, depois de passar o mês curando-se, devia voltar ao mundo médico normal e submeter-se a testes outra vez. Fiquei sabendo que a cura se completara e que ela já não precisava procurar-me de novo. Durante o tratamento, recebi informações sobre sua atitude psicológica e sobre o modo com que isso estava influindo na sua incapacidade de curar-se. Ela atribuía-se à culpa do aborto. Consequentemente, colocava uma pressão indevida sobre si mesma e impediu o corpo de curar-se depois do insucesso. Disseram-me, e essa é a parte difícil para mim, que ela não deveria procurar outro médico pelo menos durante 1 mês, porque os diagnósticos e pressões diferentes para que se submetesse a uma esterectomia estavam-lhe aumentando consideravelmente o estresse. Seu coração estava despedaçado porque ela queria muito ter um filho. Jenny saiu do meu consultório mais aliviada e prometeu pensar em tudo o que acontecera na sessão de tratamento. Em outubro, quando Jenny voltou, a primeira coisa que fez foi dar-me um abraço apertado e um bonito poema de agradecimento. Seus exames médicos estavam normais. Passaram o mês de agosto tomando conta de filhos de amigos na Ilha do Fogo. Fizeram o regime, tomaram as vitaminas e passavam um bom período de tempo a sós, praticando a autocura. Decidiram esperar mais alguns meses e depois tentar engravidar outra vez. 1 ano mais tarde, fiquei sabendo que Jenny dera luz a um saudável garotinho. O meu segundo cliente naquele dia de outubro foi Howard. É o pai de Mary, com quem tratei há algum tempo. Mary apresentava
manchas de terceira classe nos mamilos, estado pré-canceroso, que haviam desaparecido depois de umas 6 sessões de tratamento. Faz agora vários anos que as manchas nos mamilos têm se mostrado perfeitamente normais. Mary, que também é enfermeira, fundou e dirige uma organização de enfermagem que oferece cursos de atualização para enfermeiras e a prepara para os hospitais da região da Filadélfia. Interessada pelo meu trabalho, manda-me clientes regularmente. Fazia vários meses que Howard ia ao meu consultório. Operário aposentado, é uma pessoa encantadora. Na primeira vez que veio procurar-me, estava lívido e sentia dores constantes no coração. Era-lhe difícil atravessar uma sala sem se cansar. Depois da primeira sessão de tratamento, sua pele ficou rosada e as dores desapareceram. Após 2 meses de sessões semanais, estava dançando de novo. Mary e eu temos trabalhado juntas para combinar o tratamento pela imposição das mãos com medicações à base de ervas, prescritas por um médico naturista, a fim de eliminar as placas das artérias. A partir daquele dia, continuei a equilibrar e a fortalecer o seu campo. As melhoras se manifestaram para os médicos e os amigos. Outro cliente que vi naquele dia foi Ed, que veio procurar-me pela primeira vez com problemas no pulso. As articulações dos braços e do pulso estavam ficando cada vez mais fracas. Ele também sentia dor quando chegava ao orgasmo no ato sexual. Tivera as costas fracas durante algum tempo e, agora, a fraqueza progredira tanto que não conseguia carregar coisa alguma, nem mesmo uns poucos pratos. Na primeira sessão de tratamento que fiz com ele, vi, através do seu campo áurico, que ele machucara o cóccix aos 12 anos de idade. Na ocasião da lesão, estava tendo inúmeras dificuldades para lidar com as incipientes sensações sexuais que experimentou na puberdade. O acidente diminuiu as dificuldades e foi-lhe possível enfrentar melhor a solução. Comprimido, o cóccix virara para a esquerda e não podia mover-se normalmente para ajudar a bombear o fluido cérebro-espinhal pelos caminhos normais, provocando grande desequilíbrio e profunda debilidade em todo o seu sistema de energia. O passo seguinte nesse processo de degeneração foi o enfraquecimento da parte inferior das costas, depois da parte média e, finalmente, da parte superior. Todas as vezes que ficava mais fraco numa parte do corpo, por falta de energia, a outra parte procurava compensar essa fraqueza. Ele passou a carregar uma grande tensão nas articulações dos braços, os quais, finalmente, deram de si e se debilitaram. Todo o processo de fragilização levou anos. Ed e eu tivemos um processo bem sucedido de tratamento por um período de vários meses. Primeiro, ele trabalhou com o fluxo de energia para descomprimir o cóccix, realinhá-lo e, a seguir, aumentar e equilibrar o fluxo de energia através do seu sistema. Pouco a pouco, voltou-lhe toda a força. Naquela tarde, o único sintoma que restara era uma pequena fraqueza no pulso esquerdo. Mas, antes de lidar com isso, tornei a equilibrar e revigorar todo o seu campo de energia. Em seguida, gastei um pouco mais de tempo permitindo que a energia de cura fluísse para o seu pulso. A última cliente que vi naquele dia foi Muriel, artista e esposa de conhecido cirurgião. Era sua terceira consulta comigo. 3 semanas antes, ela me aparecera no consultório com uma tireoide grandemente aumentada. Na primeira entrevista, voltei a usar minha alta percepção sensorial, APS, para coligir informações acerca do seu estado. Pude ver então que a tireoide aumentada
não se devia ao câncer e que, em apenas 2 sessões, combinadas com a medicação receitada pelos médicos, o aumento de tamanho da tireoide desapareceria. Vi que não seria necessária cirurgia alguma. Ela confessou haver consultado diversos médicos que lhe haviam dado os remédios para diminuir a tireoide e, segundo os quais a medicação a reduziria um pouco, mas, mesmo assim, não a livraria da cirurgia, havendo até uma possibilidade de tratar-se de câncer. A cirurgia foi marcada para 1 semana depois da segunda entrevista. Administrei-lhe os 2 tratamentos com 1 semana de intervalo. Na ocasião em que ela se submeteu à cirurgia, constatou-se que não havia necessidade da operação. Os médicos ficaram muito surpreendidos. Ela apareceu naquele dia para verificar se tudo voltara à saúde normal. Voltara. Como ocorrem esses casos aparentemente milagrosos? O que é que estou fazendo para ajudar essas pessoas? O processo que uso chama-se imposição das mãos, cura pela fé ou cura espiritual. Não se trata, de maneira alguma, de um processo misterioso. Trata-se, pelo contrário, de um processo muito direto, se bem que, não raro, muito complicado. Um processo que envolve o reequilíbrio do campo de energia, que denomino o campo de energia humano, existente em torno de cada um de nós. Todos nós temos um campo de energia ou aura que rodeia e penetra o nosso corpo, intimamente associada à saúde. A alta percepção sensorial é um modo de perceber as coisas além dos limites normais dos sentidos humanos. Por seu intermédio, podemos ver, ouvir, cheirar, provar e tocar coisas que normalmente não podem ser percebidas. A alta percepção sensorial é um tipo de ver em que percebemos uma imagem em nossa mente sem o uso da visão normal. Não é imaginação. Às vezes, damos o nome de clarividência. A APS revela o mundo dinâmico do fluido interagindo com os campos de energia vital em torno e através de todas as coisas. Durante a maior parte da minha vida, tenho me visto a voltas com o mar vivo de energia em que existimos. Por esse meio, descobri que a energia nos sustenta, nos alimenta, nos dá vida. Sentimos-nos uns aos outros por intermédio dela. Pertencemos a ela e ela nos pertence. Meus clientes e alunos me perguntam quando vi, pela primeira vez, o campo de energia ao redor das pessoas. Quando percebi, pela primeira vez, que eu era um instrumento útil, em que consiste a capacidade de perceber coisas além dos limites normais dos sentidos humanos? Existe, porventura, em mim alguma coisa especial? Ou isso é coisa que pode ser aprendida? A ser assim, que podem fazer as pessoas para dilatar os limites da sua percepção? E que valor tem isso para suas vidas? Para responder essas perguntas, preciso voltar ao princípio. Minha infância foi muito simples. Cresci numa fazenda de Wisconsin. Como não havia muitas crianças para brincar comigo na minha área, passei grande parte do tempo sozinha. Deixava-me ficar horas e horas sentada no meio da mata, imóvel e só, esperando que os animaizinhos viessem a mim. Eu procurava fundir-me com as coisas que me cercavam. Só muito depois comecei a compreender o significado desses períodos de silêncio e espera. Nos momentos tranquilos na mata, eu entrava num estado ampliado de consciência em que era capaz de perceber coisas além dos limites humanos normais da experiência. Lembro-me de saber onde se encontrava cada animal sem olhar. Podia sentir-lhe o estado. Quando eu caminhava de olhos cobertos na mata,
senti as árvores muito antes de poder tocá-las com as mãos. Compreendi que as árvores eram maiores do que pareciam ser aos nossos olhos. As árvores têm à sua volta campos de energia vital, e eu os estava sentindo. Mais tarde, aprendi a ver os campos de energia das árvores e dos animaizinhos. Descobri que tudo tem um campo de energia à sua volta, campo este que se assemelha, mais ou menos, à luz de uma vela. Comecei a notar, igualmente, que tudo se achava ligado por esses campos de energia, que não existia espaço sem um campo de energia. Todas as coisas, inclusive eu, estávamos vivendo num mar de energia. Essa descoberta não foi emocionante para mim. Era simplesmente uma experiência minha, tão natural quanto ver um esquilo comendo uma bolota no galho de uma árvore. Nunca teorizei essas experiências. Eu aceitava tudo como perfeitamente natural. Presumia que todo mundo soubesse e depois me esqueci de tudo. À proporção que cresci e ingressei na adolescência, deixei-me de aventurar-me pela mata. Dei-me de interessar-me por como as coisas funcionam e por que são como são. Interrogava todas as coisas em busca de ordem e desejosa de compreender o modo como o mundo funcionava. Fui para o colégio, recebi um diploma de mestre de ciência em física atmosférica e, em seguida, trabalhei para a NASA fazendo pesquisas durante certo número de anos. Mais tarde, me qualifiquei e me dediquei ao aconselhamento de pessoas. Somente depois de haver trabalhado nesse campo durante um certo número de anos é que comecei a ver cores à volta da cabeça das pessoas e me lembrei das minhas experiências infantis na mata. Compreendi, então, que tais experiências eram o início da minha alta percepção sensorial, ou visão clarividente. Essas deliciosas e secretas experiências conduziram-me, finalmente, a diagnosticar e curar pessoas que se achavam em situação crítica. Ao olhar para trás, vejo o modelo de desenvolvimento das minhas capacidades começando desde o berço, como se minha vida tivesse sido guiada por uma mão invisível que me levou a cada uma das experiências e me conduziu através de cada uma delas, gradativamente, de modo muito parecido com a passagem pela escola, a escola a que damos o nome de vida. A experiência na mata ajudou a ampliar meus sentidos. Depois, minha educação universitária ajudou a desenvolver o pensamento lógico da minha mente. Minha experiência de aconselhamento me abriu os olhos e o coração para a humanidade. Finalmente, meu treinamento espiritual, que discutirei mais tarde, emprestou suficiente credibilidade às minhas experiências não ordinárias para abrir a mente a fim de aceitá-las como reais. Pus-me a criar uma estrutura com a qual me fosse dado compreender tais experiências. Pouco a pouco, a alta percepção sensorial e o campo de energia humana vieram ser partes integrantes da minha vida. Acredito firmemente que eles podem tornar-se partes integrantes da vida de qualquer pessoa. Para desenvolver a APS, faz-se necessário entrar num estado ampliado de consciência. Há muitos métodos para fazê-lo. A meditação está se tornando o mais conhecido e pode ser praticada de muitas maneiras. O importante é encontrar uma forma que melhor se ajuste a cada um. Mais adiante, apresentarei algumas sugestões a respeito da meditação, entre os quais o leitor poderá escolher. Descobri também que podemos entrar num estado ampliado de consciência correndo, andando, pescando, sentando-nos numa duna de areia e observando o fluir e refluir das águas, ou sentando-nos nas matas como eu fazia quando criança. Como é que você faz, quer lhe chame meditação, desvaneio ou outra
coisa qualquer. O mais importante aqui é dar-nos tempo suficiente para prestar atenção a nós mesmos, tempo suficiente para silenciar a mente barulhenta que não para de falar sobre o que precisamos fazer, como teríamos podido vencer aquela discussão, o que deveríamos ter feito, o que está errado conosco, etc, etc. Afastada essa conversa incessante, abre-se para nós um mundo inteiramente novo, de suave e harmoniosa realidade. Começamos a misturar-nos com as coisas que nos cercam, como eu fazia na mata. Ao mesmo tempo, nossa individualidade não se perde, mas ao contrário, se intensifica. O processo de fundir-nos com as coisas que nos cercam é outra maneira de descrever a experiência de uma percepção ampliada. Voltemos a considerar, por exemplo, a vela e sua chama. Normalmente, nos identificamos com o corpo, a cera e o pavio. Dotado de consciência, o fogo. Quando ingressamos num estado de consciência ampliada, vemo-nos também como a luz que vem da chama. Onde começa a luz e onde termina a chama? Parece haver ali uma linha divisória, mas onde está ela exatamente quando olhamos mais de perto? A chama é completamente penetrada pela luz. A luz da sala, que não provém da vela, mar de energia, penetra a chama. Penetra? Onde começa a luz da sala e onde termina a luz da vela? De acordo com a física, não há limite para a luz de uma vela que se estende ao infinito. Onde fica, então, o nosso limite máximo? Segundo minha experiência da APS, resultante de uma consciência ampliada, não existe limite. Quanto mais amplio minha consciência, tanto mais se amplia minha APS. Maior quantidade de realidade entra no meu espaço visual. Mais sou capaz de ver uma realidade que já está ali. Mas que, antes disso, fugia a minha percepção. À proporção que se amplia a minha APS, maior quantidade de realidade entra no meu espaço visual. A princípio, eu só vi os campos de energia mais grosseira ao redor das coisas. Eles só se estendiam por 2,5 centímetros, ou coisa que o valha, além da pele. À medida que me tornei mais proficiente, pude ver que o campo se estendia mais a partir da pele, mas era constituído, aparentemente, de uma substância mais fina ou de uma luz menos intensa. Todas as vezes que eu acreditava ter encontrado o limite, acabava enxergando subsequentemente além daquela linha. Onde está a linha? Cheguei à conclusão de que seria mais fácil dizer que só há camadas. A camada da chama, depois a da luz da chama, depois a da luz da sala. Cada linha nova é mais difícil de distinguir. A percepção de cada camada externa requer um estado de consciência mais ampliado e uma APS mais aprimorada. Quanto mais se expande o estado de consciência, a luz que se via antes disso, menos distinta, se intensifica e define mais nitidamente. À proporção que eu desenvolvia minha alta percepção sensorial com o passar dos anos, fui compilando observações. Fiz a maior parte dela durante os 15 anos em que trabalhei como conselheira. Havendo eu estudado física, mostrei-me cética quando comecei a ver os fenômenos de energia em torno dos corpos das pessoas. Mas, como os fenômenos persistiram, ainda que eu fechasse os olhos para afastá-los ou desse voltas pela sala, comecei a observá-los com mais atenção.
E assim principiou minha jornada pessoal, levando-me para os mundos de cuja existência eu nunca suspeitara, mudando completamente o modo com que experimento a realidade, as pessoas, o universo e minha maneira de relacionar-me com cada um deles. Vi que o campo de energia está intimamente associado à saúde e ao bem-estar da pessoa. Se ela não for sadia, o mal se evidenciará no campo de energia como um fluxo desequilibrado de energia ou alguma energia estagnada que deixou de fluir e aparece com cores escurecidas. Em compensação, a pessoa saudável mostra cores brilhantes que fluem com facilidade num campo equilibrado. Essas cores e formas são peculiares a cada doença. A APS é extremamente valiosa em medicina e no aconselhamento psicológico. Utilizando-a, tornei-me proeficiente em diagnosticar problemas, tanto físicos como psicológicos, e em descobrir maneiras de resolvê-los. Com a APS, o mecanismo das doenças psicomáticas encontra-se diante dos nossos olhos. A APS revela o modo com que se inicia nos campos de energia a maioria das doenças e é depois, com o tempo e com hábitos de vida, transmitidas ao corpo, formando-se uma doença séria. Muitas vezes, a origem ou a causa inicial do processo se associa a um trauma psicológico ou físico, ou a uma combinação dos dois. Visto que a APS revela o modo com que se inicia a enfermidade, também revela o modo com que se pode inverter o processo da doença. No processo de aprender a ver o campo, também aprendi a interagir com ele conscientemente, como com qualquer outra coisa que eu possa ver. Pude manipular meu próprio campo para interagir com o campo de outra pessoa. Logo, aprendi a reequilibrar um campo de energia doentio, de modo que a pessoa pudesse voltar ao estado de saúde. Além disso, surpreendi-me a receber informações relativas à origem da doença do cliente. Essa informação parecia provir do que se me afigurava uma inteligência superior à minha ou a que eu normalmente supunha fosse minha. O processo de receber informações dessa maneira é popularmente denominado canalização. A informação canalizada me chegava em forma de palavras, de conceitos ou figuras simbólicas, que me penetravam a mente quando eu tentava reequilibrar o campo de energia do cliente. Eu sempre me encontrava num estado alterado de consciência ao fazê-la. Adestrei-me em receber informações de várias maneiras, usando a APS, isso é, canalizando ou vendo. Eu procedia à correlação entre o que recebia, fosse uma figura simbólica em minha mente, fosse um conceito ou uma mensagem verbal direta com o que via no campo de energia. Num caso, por exemplo, ouvi dizer diretamente, ela tem câncer, e vi um ponto preto em seu campo de energia. O ponto preto correspondia no tamanho, na forma e na localização aos resultados de uma exploração realizada mais tarde. Essa recepção de informações combinada com a APS tornou-se muito eficiente e sou muito precisa em qualquer descrição particular do estado de um cliente. Também recebo informações a respeito das ações de autoajuda que o cliente deve levar a efeito no decorrer do processo de cura, o qual geralmente supõe uma série de sessões de tratamento que duram diversas semanas ou meses, dependendo da gravidade da doença. O processo de cura inclui o reequilíbrio do campo, a mudança de hábitos de vida e a manipulação do trauma que deu origem ao processo. É essencial lidarmos com o significado mais profundo das nossas enfermidades. Precisamos perguntar o que essa doença significa para nós, que possa aprender com ela,
A doença pode ser vista simplesmente como uma mensagem do corpo dirigida a você, que diz, entre outras coisas: espere um minuto, alguma coisa está errada. Você não está dando atenção ao seu eu como um todo. Está ignorando alguma coisa muito importante para você. O que é? A origem da doença precisa ser investigada dessa maneira, no nível psicológico ou dos sentidos, no nível do entendimento ou simplesmente por meio de uma mudança do nosso estado de ser, que pode não ser consciente. O retorno à saúde requer um trabalho e uma mudança muito mais pessoais do que a simples ingestão de comprimidos receitados pelo médico. Sem essa mudança pessoal, acabaremos criando um outro problema, que nos conduzirá de volta à origem da doença. Descobrir que a origem é a chave. Para lidar com ela, impõe-se, em geral, uma mudança capaz de conduzir finalmente uma vida pessoal mais ligada ao âmago do nosso ser. Conduz-nos à parte mais profunda de nós mesmos, às vezes denominada o eu superior ou a centelha da divindade que existe dentro de nós.